Partimos para a conversa com o professor Paulo Guinot, a quem agradeço mais uma vez a sua presença. Muito boa tarde. Os professores têm dito, e temos visto ao longo desta manhã também, muitos professores a caminho, de novo, de Lisboa, e têm dito lutar até ao fim. Pergunto-lhe qual será o fim. Boa tarde. Eu espero que não seja necessário lutar até ao fim e que se consiga chegar em tempo útil a um acordo que evite esse tipo de medidas e esse tipo de discurso. Penso que essa expressão tem muito a ver com o facto de se pensar e de sentir que em outros momentos aquilo pelo que se lutou, porque se protestou, ficou de certo modo atraiçoado a meio do processo. E desta vez gostaria de se ter a certeza de que dos dois lados do conflito há boa vontade para resolver a situação. Quando nós temos o discurso das cedências, eu acho que é um discurso errado, porque o que temos que pensar é que se tem que avançar para a solução do problema. E a solução do problema é algo muito importante para os professores. E acredita que tem havido avanços? Não acredito que tenha havido avanços, até porque o método a metodologia que está neste momento de negociação é apenas de uma das matérias. Ora, há várias matérias acerca das quais existem os protestos. E enquanto esta matéria não é resolvida, e não tem sido possível chegar a acordo, porque basicamente há propostas que, quando aparecem formalizadas, são piores do que as sugestões iniciais, o que temos é que este problema não se resolve, então não se avança para mais nenhum. O que é que acontece? Isso cria frustração, cria ressentimento e as pessoas entram claramente por um discurso de praticamente tudo ou nada, que não é o mais útil neste momento, mas que, perante o nada que o Governo apresenta, do outro lado, há o pedido do tudo. Portanto, vamos tentar ver se é possível haver bom senso em tudo isto, sendo que esse bom senso tem maior responsabilidade da parte de quem decide. Então, considera qual será o ponto de viragem ou a chave para abrir a porta a um consenso? Posso falar por mim, que não sou propriamente representante de nenhum dos sindicatos que têm convocado greves, e vou às manifestações que considero mais adequadas. Eu penso que o ponto ideal seria fechar esta mesa negocial, eliminando o que lá está de mais conflitual, que é a questão do Conselho Local de Diretores ou de Quadros de Zona Pedagógica, e nesse momento anunciar a abertura de pelo menos 2 processos negociais. Um deles acerca da carreira docente, que tem 2 pontos, que depois então seriam discutidos, a questão das cotas e a questão da recuperação faseada, não faseada, mas certamente faseada do tempo de serviço, e uma outra para uma série de outros assuntos que estão em cima da mesa e que são uma espécie de sortido, que lá está, à medida que não se resolve, é como se fosse uma fila de trânsito. À partida, há um carro que para e depois os outros vão-se todos acumulando. Toda a gente vai chegando e vai na sala, a questão da recuperação do tempo de serviço. Dos 6 anos de tempo de serviço, o Primeiro-Ministro António Costa já veio dizer que não é possível recuperar o tempo de serviço. E os professores não abdicam dessa o Primeiro-Ministro precisava estar melhor informado acerca desta questão. E ele até tem os meios de ser bem informado. O congelamento dos professores não foi igual a 2 outras classes profissionais da administração pública. Porque normalmente fala-se sempre no período 2011-2017 e esquece que nós, professores, tivemos um congelamento anterior em agosto de 2005 e que durou até ao fim de 2017. E aqueles 2 anos, 9 meses e não sei quantos dias que foram recuperados com base no congelamento de 2011-17 não contabilizam esse tempo para trás. Ou seja, esses 2 anos e 9 meses basicamente recuperam-nos o nosso primeiro congelamento. Para início de conversa, essa situação que o Primeiro-Ministro repete, não se percebe porquê, porque ele sabe de certeza, ele era membro do governo que fez isso, portanto, só se ele está muito esquecido, isso seria grave para o Primeiro-Ministro. E depois há uma outra questão que é, diz-se muito que se deve tratar de forma diferente aquilo que não é igual. Ora, os professores não são iguais a médicos, não são iguais a polícias, não são iguais a oficiais de justiça. E devemos ver até que ponto, por exemplo, durante a pandemia e em outras situações, não houve um pedido de trabalho extra aos professores, que talvez agora, talvez não, de certeza, deveria merecer algum reconhecimento. Eu sei que há quem queira tudo já, mas como aconteceu nos arquipélagos, na Madeira e nos Açores, é possível uma recuperação faseada, é possível isso acontecer. O próprio Ministro da Educação disse que havia uma janela escancarada, só que não disse onde é que estava a janela, nem como é que ela estava aberta, para que tudo isto fosse negociado. Só que, atendendo a tudo o que se passou no passado, nós precisamos de ver formalizada uma proposta clara, nem que seja de vamos negociar isto. Até lá, a desconfiança está instalada, o ressentimento existe há 15 anos e realmente, o que é que potencia? Potencia fenómenos de frustração entre os docentes, de
perante a irredutibilidade do outro lado, e isso é muito complicado, porque lá está, inviabiliza a boa vontade para negociar algumas concessões, neste caso da parte dos professores, no sentido de avançar para alguma solução global. Mas como é que se consegue avançar tendo os sindicatos colocado esta questão como uma não cedência, isto em relação à recuperação do tempo de serviço? Vejamos uma coisa, a ordem de trabalhos das atuais reuniões não contemplam este tema. Exatamente, sim. E, portanto, lá está, este processo negocial que está a decorrer tem que ser resolvido e não doeria nada ao Sr. Ministro da Educação, ao seu Secretário de Estado, conforme que está disponível para as reuniões, dizer, ok, logo que nós acabemos este assunto, ou ainda durante este assunto, vamos abrir esta outra via negocial. Porque o grande receio de muitos dos professores, e os sindicatos refletem isso, é que, ok, nós resolvemos isto agora, que é o que nos interessa, e depois deitamos para qualquer outro período o calendário da resolução dos outros problemas. Nós precisamos de saber, em março, nós começamos a negociar as questões da recuperação do tempo de serviço, da eliminação de cotas ou da redução das cotas, e aí, havendo avanço para abrir a negociação a essas áreas, tornaria a posição dos sindicatos menos inflexível. Porque, ok, nós queremos discutir isto, nós estamos disponíveis para abrir, mas não chega a dizer. Relembramos uma coisa, houve uma série de propostas do Ministério que foram depois apresentadas a seguir como opiniões. Portanto, nós temos muita desconfiança em relação àquilo que é apresentado em conferências de imprensa para enquadrar negociações que não se refletem em documentos oficiais. E, vamos lá ver, as pessoas não são assim tão suscetíveis a mentiras do WhatsApp. Nós sabemos onde é que está o documento. Nós, neste momento, já chegámos àquela fase que é, se nos pedem a nós, professores, uma série de documentos para provar aquilo que fizemos nas aulas, para provar que fizemos tudo para dar a avaliação mais justa aos alunos. Se desconfiam de nós de forma sistemática em termos de mobilidade por doença, por exemplo, eu acho que o mínimo que podemos ter da nossa parte é alguma desconfiança de quem desconfia tanto de nós. E para fecharmos, professor, enquanto não há consenso, as manifestações, os protestos continuam. Estas manifestações podem não ser contraproducentes, podem ser contraproducentes, ou seja, podem virar-se contra os professores, tal como já Marcelo Rebelo de Sousa já veio também dizer. O nosso Presidente da República é muito sensível a essas questões. Eu duvido um pouco, porque sempre têm sido feitos estudos de opinião e algumas sondagens não têm estado a dar esse desgaste. Claro que teremos que avançar para outras formas de protesto. Há quem há várias ideias neste momento, até paralelamente. Por exemplo, o luto das escolas ser alargado. Como alguém me dizia ontem, se conseguimos pôr o país todo a pôr bandeiras pela seleção, não conseguimos pô-los a pôr bandeiras de luto pelos professores. Até que ponto não teremos que pedir às autarquias para se pronunciarem exatamente sobre o que pensam fazer? Ou seja, há uma série de outros protestos paralelos que não se esgotam nesta formatação das manifestações e greves e que, de certa forma, provavelmente nos próximos tempos terão que aparecer para demonstrar ao Ministério da Educação que isto não é uma teima com os sindicatos. Isto não é uma disputa João Costa, Mário Nogueira, André Pestana. É uma disputa entre mais de 100 mil professores e a tutela. Professor Paulo Guinot, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado eu pelo convite. A presença aqui neste dia.